Pronto. Nutricionista. Bem, Vamos lá. olha lá, isto é uma das áreas que me interessa bastante e tens aqui contigo duas pessoas que são muito diferentes nesse aspecto. Ele é o gajo com mais cabeça que eu conheço a nível de nutrição, só come bem, só bebe bem. Eu nunca ouvi uma vez só beber um copo de sangria. Eu, no entanto, eu sou aquele do género... temporariamente, É só pós-ganhos. Não sou de comer sempre porcaria, mas, por exemplo, eu quando quero engordar, eu começo a meter gainers para cima de mim. Sério? Agora já estão quase ao mês sem tomar, porque enfim, ele está farto de me chamar a atenção. Mas eu sei que no mundo da nutrição existe uma quantidade de mitos. Eu entendo que as descobertas... aliás, vão sempre fazendo novas descobertas e às vezes alimentos que nós achávamos que eram É uma bons. ciência, portanto está sempre a Sim. ser estudada e sempre em desenvolvimento. E também na nutrição é importante referir que há várias áreas de estudo, ou seja, Ok. nós temos uma área mais, que eu diria, eu não queria chamar básica, mas é mais a convencional, Sim. em que são as pessoas que saem da licenciatura e que têm ali mais uma nutrição mais protocolar, mais básica. Sim. Pronto. E depois começamos a desenvolver várias áreas, a área do desporto, a área da nutrição mais clínica e a área da clínica funcional, que é a minha área. Sim. O que é que isso... Isto é uma das grandes Sim, perguntas sim. que eu recebo, que é Então o que é vamos que a isso isso. difere da outra nutrição. Então, é que a minha nutrição, o objetivo é prevenir doenças, é ver a pessoa como um todo e é torná-la funcional, que é o que não está a acontecer hoje em dia. Porque se tivesse a acontecer, nós não estávamos a ter doenças autoimunes cada vez mais cedo, em jovens de 20 anos, não estávamos a ter pessoas cada vez mais depressivas, não estávamos a ter pessoas com cada vez mais problemas alérgicos, problemas de cansaço crónico, burnouts, toda uma série de coisas que levámos durante anos a ouvir as pessoas a dizerem: é normal, eu estou cansado porque eu trabalho muito, é normal eu não dormir porque eu estou nervoso, é normal eu não fazer isto e aquilo. Não é normal. Não é normal. Não é normal a pessoa ser obstipada, não é normal a pessoa ter diarreias constantes, não é normal a pessoa ter dores de cabeça constantes, não é normal. Simplesmente a pessoa está a ficar doente. Isto são sinais e sintomas de doença. Certo. Só que nós não ligamos, porque a mim também me dói as costas. A mim também. Agora começou-me a doer aqui. Agora também me dói aqui deste lado. Agora também me dói os rins. Agora também me dói. E quando falamos uns com os outros, isto é o que é chamado Dr. Google, não é? Sim. E aquela coisa que a gente vai partilhando tudo uns com os outros, que até é bom. Para mim é bom porque os meus pacientes chamam muitos outros pacientes porque, olha, eu também sentia isso e a minha nutricionista ajudou-me. Boa, sim. Nesse aspecto, Então, sim. nesse aspecto é bom. Mas, por um outro lado, há aquelas pessoas que dizem: eu também senti isso não é nada. Essa dor de cabeça, eu também tenho uma moinha todos os dias. As pessoas começam a rotular estes problemas como o normal, o banal. Normal. É suposto Exato. estarmos assim. É Não. suposto... Não é. Aliás, o ser humano não é suposto sequer estar doente. Não. Mas nós estamos cada vez mais doentes. Pois, os números apontam para isso. Exato. E como tu estavas a dizer, e bem, estas doenças que normalmente até vinham numa fase mais avançada da vida, estão a começar a vir. Exatamente, cada vez mais cedo. Porquê é que tu achas que isto acontece, na tua humilde e profissional opinião? Primeiro porque nós estamos apesar de estarmos cada vez mais a evoluir em muitas coisas, acho que nós estamos a ficar mais parvos, digamos assim, em relação a nós e à nossa saúde. Porquê? Porque nós de repente deixamos de ouvir o que é normal, o que seria normal, que era ouvirmos o nosso corpo e percebermos: isto não é normal, aquele alimento não fazia parte da vida do meu avô. Nós simplesmente vamos pela carneirada. Tipo, é o que o outro faz, é o que eu vou fazer. Sim. E normalmente E de a repente, carneirada em massa é que se comporta a pior. indústria vende coisas. E nós Sim. sabemos que a indústria está aqui para vender coisas. E está tudo bem, é o trabalho deles. Mas está em nós termos um espírito crítico ao que eles estão a vender. Isso não está a acontecer. E depois temos uma população que está cada vez mais estressada, que tem uma necessidade de produtividade cada vez maior, e isso é um bocado pelas redes sociais, porque, por exemplo, eu quando entrei nas redes sociais, eu sou da altura do Snapchat. E eu era a louca que andava no meio da estrada com o telefone assim: olha pessoal, bora, agora estou a ir às compras. E estava no meio do continente assim, do continente, estou a passar por qualquer supermercado, assim com o telemóvel, eu era essa pessoa. E de repente, quando começou depois a ver os stories, essas coisas todas, começou a ser uma necessidade de perfeição. E aí começou-se a vender algo que já não é o real. Sim. Algo que já não é bem aquilo, já não é aquela coisa de eu faço isto e é isto realmente que acontece. Eu estou a produzir algo para vender. Sim. E as pessoas, eu que estou neste mundo, sei que muitas coisas não são reais, mas a maior parte das pessoas não tem esse espírito. Então, cria uma frustração nas pessoas, que as pessoas acabam, pronto, isto leva a muitas doenças, obviamente, Claro. a uma frustração constante, a uma compulsão alimentar, que é uma doença que ninguém, não só ouvia falar, que hoje quase toda a gente tem, e que é uma doença que as pessoas pensam: só como às vezes aquelas quantidades exorbitantes. Não, é uma doença como uma anorexia, como uma bulimia, Exatamente. como outras doenças de foro psicológico e ligadas à alimentação. Então isto começou a haver uma sensibilização e quase como uma é normal, uma banalização de tudo isto em relação à nossa saúde. Então as pessoas começaram a ficar doentes
e estão a ficar doentes sem se aperceberem. Quase que é normal porque a minha sociedade exige isto. Certo. Achas que isto aqui também pode estar a acontecer? Porque eu posso estar completamente enganado e se calhar a minha percepção vem daquilo que eu tenho visto ultimamente na internet, e a internet não é de todo o mundo no seu todo. Mas eu acho que muita gente está a entrar nesta mentalidade de estou-me a cagar, eu faço o que eu quiser e acabou. Ou há esta mentalidade do YOLO, que é só vives uma vez, portanto come, Exato, portanto bebe. claro. E isso é tudo muito giro até estarem numa cama de hospital aos 60 ou aos 70 anos. Não, aos 60 e aos 60 Agora, anos é pois, bom! era É antigamente, bom! desculpa. Não, o que eu costumo dizer aos meus pacientes é que isso é tudo muito bonito. E eu acho isso ótimo. Mas, e depois eu pergunto-me quem é que vai pagar a cama do hospital. Não só dessas pessoas mais velhas, mas dessas pessoas mais novas. Quem é que está a pagar estes hospitais? Quem é que está a pagar estes internamentos, não é? E depois, eu era muito naquela... Eu, ao início, quando veio a pandemia, eu fui muito aquela espírito livre do género, não, isto vai trazer o melhor das pessoas. Isto vai... Não. Infelizmente, as pessoas tornaram-se mais egoístas, mais individuais, percebem cada vez menos do que é isto de estar saudável, porque fecharam-se numa bolha de consumir coisas que não são reais. E a minha nutrição é uma nutrição que não se baseia nas calorias, é uma nutrição que não se baseia nisso, porque isso... Eu posso ter, ainda por acaso, no outro dia, filmei um vídeo a falar sobre rótulos, em que temos um alimento que tem 400 mil ingredientes, não é? Certo. Aquilo é tipo ingrediente. E depois tem açúcar, amido, não sei o quê, xaropes, edulcorantes, tudo e mais maltitose e óleos e não sei o quê. E no final tem 10 calorias. E a pessoa, isto é saudável? Só tem É 10 mega calorias? bom! A pessoa fica super contente a comer 10 calorias e entretanto come 10 calorias ao pequeno almoço, 10 calorias ao lanche da manhã, 10 calorias ao lanche da tarde e 10 calorias à ceia. E no final, aquilo é tudo... É uma porcaria. É uma merda. É uma merda, pronto. Eu ia dizer, exato. Eu ia dizer uma merda. Aquilo é uma porcaria. Não traz um nutriente. E eu digo assim, ok, mas isto tem que ser tirado da alimentação, porque depois há o extremismo. Isto tem que ser tirado da alimentação. Não. Isto tem que ser, é considerado um doce. Como uma pessoa olha para um pastel de nata ou como olha para uma coisa qualquer e diz assim, pá, isto eu posso comer de vez em quando, que é o que eu faço. Isto deve ser consumido de vez em quando. Como, por exemplo, há muitas coisas. As bolachas, por exemplo, as bolachas digestivas. Durante... Sal, as Maria, por exemplo. Okay. Eu vou falar das Maria, por exemplo, que eu até vou falar nesse vídeo. Sim. E vou comparar. Eu até vou comparar dois rótulos, que é a bolacha Maria normal e a bolacha Maria normal sem glúten. Ok. É que venha o diabo e escolha. O sem glúten ainda é pior do que o normal. Mas agora, por exemplo, vão dizer, mas Catarina, estás a ser um bocadinho contraditório, porque tu nos teus stories falas que preferes sem glúten. Sim, mas uma alimentação sem glúten é uma alimentação verdadeira. É uma alimentação em que eu me baseio em fruta, em legumes, em carne, peixe, ovos, tofu, o que for, proteína vegetal, animal, o que for. Não é uma comida que já era processada, ter que ser extra processada para retirar o glúten. Sim. Agora, vocês perguntam, mas e tu não comes alguma bolacha? Mas eu se calhar não vou comer uma bolacha Maria sem glúten. Eu se calhar vou comer uma bolacha, por exemplo, com tâmaras, com frutos secos, com coisas que me tragam algum benefício, nem que seja fibra. Sim. Eu sei que vai ter açúcar, porque é uma bolacha. Claro. E é isso que as pessoas têm que entender. Agora, como um pão, é um pão. Não deixa de ser pão por ser que sem glúten. Sim. Porque depois há aquela coisa de, é o pão sem glúten. Vou comer então fatia ao pequeno almoço, ao almoço, ao jantar, a toda a hora. Não, é um pão, é uma farinha que está ali. Agora sim, é sem glúten. Provavelmente inflama menos, provavelmente vai inchar menos, provavelmente se for um pão de boa qualidade vai ter uma estrutura de fibras muito mais interessante. Mas é constituído por nutrientes e calorias e tudo mais, quer dizer. Exatamente. Sim. É um pão. Pá, eu adoro água plena e ultimamente tenho... O pleno. Assim, o meu namorado é viciado nisso. Pronto. Eu estava a dar a minha Mas namorada atenção, no outro dia. Porque ele trocou uma Coca-Cola Zero, que ele era viciado em Coca-Cola Zero, Sim. pelo pleno. Agora já estamos nessa fase. E agora já estamos na fase de vez em quando eu fazer um chá frio. É o melhor. Porque é o seguinte, eu pergunto-me como é que isto aqui é tão doce. Então porque tem adoçantes. Pois, diz uma coisa, e isto é uma das coisas que eu realmente quero saber. Quando nós vemos os quadros nutricionais, portanto, a tabela nutricional, a informação lá atrás... Essa nunca deve ser a primeira a ser vista. Pois, porque é o seguinte, quando eles dizem que tem X de açúcar, eles referem-se apenas aos refinados ou qualquer tipo de açúcar que eles tenham colocado. Primeira coisa que se tem que perceber, e eu vou fazer um vídeo sobre, mas eu também vou aqui já desvendar. Então é isso. Para ler um rótulo temos que saber que os ingredientes têm a ordem decrescente, ou seja, sempre do maior para o mais pequeno. Okay. Então, se nos primeiros 3 ingredientes tiver açúcar, ou edulcorantes, ou alguma coisa acabada em ose, ou em ol, maltitol, sorbitol, etritritol, xilitol, até a stevia, que no caso é um adoçante, ou tudo que for ose, de xarope, de glicose, de frutose,
enfim, e uma série de outras coisas. Sucralose, enfim. Isto tudo é açúcar. Então, se estiver nos 3 primeiros ingredientes, nós temos que perceber que aquilo É o que tem mais. é o que tem mais. Podemos ir depois para a tabela, que é interessante, mas aquilo vai estar dividido em 3 partes. Portanto, em 3 não, vai ter as calorias, que vale o que vale, os lípidos saturados, os hidratos de carbono, que são açúcares, que podem ser complexos ou simples. Ok? Dos simples temos os açúcares, que eles põem lá, Sim. hidratos de Com carbono, açúcar, açúcar. Portanto, os hidratos de carbono são açúcares, mas podem ser complexos. Ok? E depois os açúcares temos os simples. Certo. Depois temos os polióis, que são os adoçantes. E depois temos as fibras, que também estão presentes dentro dos hidratos de carbono. Mas as pessoas não leem isso nunca como açúcar. Claro que não. E eles podem dividir os açúcares por isso tudo. E depois dizem assim, isto só tem 0,5 de açúcar. E eu vou É lá... impossível aquilo ter tão pouco açúcar para o tão doce que é. Não, aquilo não tem açúcar. Pois, refinado. Açúcar. Sim. Agora, o que eu me pergunto é, nós somos seres inteligentes, certo? Certo. Quero acreditar que sim. O pleno põe-se na boca e aquilo é doce, certo? Super. Ok, qual é que é a mensagem que aquilo transmite ao cérebro? Doce. Doce. Então tem que haver alguma coisa no nosso corpo referente ao açúcar. Ao açúcar que não é açúcar. Sim. E isso é que provoca as doenças. Porque o não açúcar, os polióis, apareceram para doentes e diabéticos que realmente tinham um problema em produzir insulina. Sim. E ficavam com altos níveis de glicose no sangue porque não produziam insulina. Claro. Então eu pergunto-me, a todas aquelas pessoas que produzem insulina, o que é que isto faz? Resistência à insulina. Que é, o nosso cérebro recebe a mensagem que está a receber açúcar, quando este poliol chega, ele diz assim, não reconheço. Ok, mas era açúcar, já libertei insulina. E começamos a fazer resistência à insulina, começamos a ter gordura abdominal, dores de cabeça, doenças autoimunes e uma série de coisas depois. Uma coisa que eu amo, que eu adoro, que eu não sei se vocês aqui sabem, mas os meus pacientes e os meus seguidores sabem, que é eu amo cocós, amo falar de cocó. Estás à vontade. Intestino é a minha praia. Diz tanto acerca da pessoa e do Pronto. seu estado de saúde. Então, é assim, uma das coisas que os adoçantes mais fazem, e que hoje está comprovado cientificamente, não sou eu, Catarina, é só ir à PubMed e pesquisar, é que os adoçantes provocam permeabilidade intestinal. E nós sabemos que a permeabilidade intestinal está associada a várias doenças. Está associada a, por exemplo, diminuição da concentração, a uma ligação intestino-cérebro. Portanto, há uma série... Aumento das depressões, aumento da ansiedade, aumento de burnout, aumento de uma série de coisas. Então quando dizem, Catarina, eu estou só obstipada, e sempre me disseram que foi normal, eu digo, não, normal é que não é. Porque você está a ficar doente. Pois. Porque não é normal nós comermos e não evacuarmos. Então para onde é que vai aquela... Mas isso é outra das coisas que entra dentro do discurso normal das pessoas, que é, eu Sim. ter prisão de ventre é uma coisa normal. Sim, Como uma banana. Ou não comas banana, já nem sei o que não, é que dizer. não se come banana. Não se come Pronto, banana. desculpa. Não se come. Mas, não, come-se banana para a diarreia. Ok. Porque é o lado... Não, mas a questão é exatamente essa. É que depois há uma série de coisas que eu fico doente. Eu penso assim, ok, eu sou profissional de saúde e eu percebo disto e estudei isto. Claro. Mas há coisas que, por exemplo, há coisas que eu não digo direto ao meu paciente. E mesmo à minha família. Eu questiono-os. Certo. É a melhor estratégia. Você sente-se bem? Não. Você come todos os dias? Não come? Quantas vezes por dia? Eu chego a comer 5 vezes. Ok, então onde é que está essa comida? Porque ela tem que estar em algum lado. Pois, claro. Onde é que ela está? Se você não evacua. Se você passa-me uma semana a sair à casa de banho. Pois, eu chego a um ponto que eu não consigo comer. Pois, tem a sua resposta, então não é normal. E a questão é que depois isto, numa medicina também um bocado convencional, é normal. Porquê? Porque há medicamentos. Pois. E depois recorremos aos laxantes. Ok, então e quais é que são as consequências do laxante? Está-se a resolver um problema... Não se está a resolver problema nenhum. Dando outro. Pois, sim. Está-se basicamente a deixar de ter sintomas. Porque o que ele quer Claro. é estagnar o sintoma. Então e qual é que foi a causa deste sintoma? Sim, porque as pessoas não dizem o que é ficar bem. As pessoas dizem só não quer estar mal. Exato, é isso. Pois. Eu só quero é dormir. Então dei-me antidepressivos. Então e qual é que foi a causa da depressão? O que é que está a ser a causa da depressão? Porque quando vamos tirar o antidepressivo, a depressão vai continuar. Ainda há pouco estava a conversar com a Sophie e estava-lhe a falar exatamente sobre isso, que há muitas pessoas que tomam um comprimido e não alteram de toda a sua vida. E não vai mudar nada. Claro que não. Claro Exatamente. Que não. E isso acontece exatamente com a alimentação. Se a pessoa não mudar a base, e atenção, eu estou sempre a dizer, isto da nutrição funcional, isto da minha prática, não é uma corrida rápida, é uma maratona. Uma maratona, sim. Que tem curvas, que tem lombas, que tem rotundas. A pessoa não vai chegar num mês ao que ela levou anos e anos a fazer mal. Claro. E nós temos que ir nos adaptando, porque nós estamos sempre a mudar. E se não houvesse mudança, então não valia a pena. Estamos a fazer Sim. uma reeducação alimentar, estamos a comer bem.
Porquê? As pessoas dizem assim, mas e os genes? Sim, os genes correspondem a 5 a 6, 5 a 8%. O que é 5 a 8% do nosso corpo? Não, mas é ótimo para responsabilizarmos, entendes? Eu sou assim por causa dos meus genes. Pois, mas não. Dificilmente. Não, dificilmente, porque senão tudo que o meu pai tinha eu teria que ter, tudo que a minha mãe tinha eu teria que ter, tudo que a minha família tinha eu teria que ter, e aí ia ser tudo muito redutor. Seríamos todos iguais então desde o início. Exato, desde o início. E aí não valíamos, não valia nada estarmos aqui, por exemplo, porque, exemplo, se eu tenho uma avó que tem Alzheimer ou uma demência, então para que eu estou-me aqui a esforçar se eu vou ter demência, se eu me vou esquecer de tudo, se eu não vou estar aqui a fazer nada? É porque embora jogue um pequeno papel não significa que seja o papel de todo. Claro que não. E a prova disso é que, por exemplo, nós temos vários exames que podemos fazer. Sim. E quando nós fazemos um teste de DNA, por exemplo, que é um teste que pode ser feito, nós não estamos a estudar um DNA, nós estamos a estudar polimorfismos, que são mutações, pequenas alterações no DNA. E que nós podemos, basicamente, fazer uma alimentação, um estilo de vida que dá, que alavanca esses genes, não é? Que diz assim, muito bem, tens esse polimorfismo, então bora lá ficar gordo, ou bora lá ter Alzheimer, ou bora lá ter câncer da mama, ou bora lá ter outras coisas. E não, podemos dizer assim, não, eu sei que tenho estes genes, portanto, ok, vou diminuir o risco e vou tentar ser uma pessoa ativa, ter uma boa alimentação, fazer uma série de coisas que me permitam não tentar ter isto. Não quer dizer que a pessoa não tenha. Certo, mas reduz pelo menos as possibilidades. A probabilidade. Sim, a probabilidade, sim. Exatamente. Assim também vivemos em tempos muito diferentes, que era, os nossos antepassados não tinham as mesmas condições de conservar ou cozinhar comida como hoje em dia temos. Mas uma coisa que acontecia era que não se cozinhava em massa para se vender, cozinhava-se para as suas próprias famílias. Hoje em dia a indústria é diferente. Eu cozinhar em casa para alguém é completamente diferente do que cozinhar a nível industrial. Se as pessoas entrassem nas fábricas ou na comida... Bem, não é de todo aquilo que aparece depois à nossa frente, não é? Como é que tu achas que podemos dar a volta a isto? Porque nunca tivemos tanta comida processada como se tem hoje em dia. E depois as pessoas dizem assim, isto era uma ideia errada que eu tinha, e se calhar estou errado, mas diz-me que eu tinha esta ideia que era, fruta no supermercado, não, porque fazem não sei o que aquilo, para aquilo crescer bonito e patati patatá. Os pesticidas. E eu pensei, claramente uma fruta que tem pesticidas é uma fruta mais tóxica do que uma que não tem. Depois estive a ver um documentário que falava sobre isso. Isto depois é tanta coisa. Não, depois isto há documentários sobre tudo, até sobre... E depois eles diziam assim, de facto, pesticida não é uma substância boa, mas na ausência de pesticida, há outros micro-organismos que se desenvolvem numa fruta que podem ser mais prejudiciais para o nosso corpo. E eu penso, com o pesticida ou sem pesticida? A questão é a seguinte, nós tivemos uma evolução industrial que surgiu para combater um problema, que era a fome. Nós sofremos fome no mundo. E que ainda sofremos, há muitos países que sofrem fome, infelizmente. Quando a indústria evoluiu, era neste sentido, tentámos preservar o alimento durante mais tempo para haver possibilidade das pessoas terem acesso àquele alimento. Depois começou-se a ter acesso a esses pesticidas para produzir em massa e deixou-se de ser tanto para conservar o alimento, mas para produzir em massa. Eu sou da opinião que nem 8 nem 80. Eu acho que nós hoje, e perante a crise que vamos passar e por tudo o que está a acontecer, nós temos que ir de encontro aos nossos bolsos. Boa. Muitas das vezes, o que é biológico não é mais caro do que não é biológico. Atenção, isto é um erro. E os biológicos usam também pesticidas, mas são pesticidas que não são em tantas quantidades e não fazem tão mal à saúde. Pronto, isto é outra coisa importante que depois as pessoas dizem porque isso é uma aldrabice, porque eles também usam. Não, realmente eles usam, mas eles têm mais consciência e não são tão agressivos. O que é que eu, Catarina, acho? Acho que tudo o que é cozinhado nós podemos comer ou comprar com um bocadinho menos de qualidade. Então, por exemplo, se calhar uma cenoura, se for ralada, é capaz de ser melhor ser comprado biológico, se bem que a cenoura a maior parte das pessoas tira a casca, mas é se calhar mais interessante comprar biológico. Se calhar se for uma cenoura para pôr numa sopa, se calhar não é tão prejudicial se não for biológico. Porque vai ferver. Pronto. Isto numa perspectiva também de irmos de encontro, porque nós sabemos que as coisas não são perfeitas. E é o que eu digo aos meus pacientes. Eu estou-vos a passar o que é perfeito. Portanto, o perfeito é não comer enlatados, o perfeito é não... A sério? Eu uso e abuso do atum. Pronto. Mas o ideal é não comer tantos enlatados como se consome, por causa do BPA, que é o bisfenol A, que é um tóxico, é um disruptor endócrino, comporta-se como as nossas hormonas, enfim. É complexa a coisa. Mas a questão é, eu tenho um fast food e tenho uma lata de atum. Óbvio que eu vou priorizar uma lata de atum. Ok. Pronto. Agora, eu devo tomar a lata de atum todos os dias ao almoço? Não. Mas isto é uma questão de equilíbrio. É como, por exemplo, eu tenho, sei lá, à minha disposição um hipermercado que sei que tem aquela maçã linda, maravilhosa, brilhante. Eu sei que aquilo vai ter ali o glicerolzito, aquela coisa toda, aquela componente. Eu devo comer aquela maçã sem casca.
mas se calhar se eu comer um prato biológico já como com casca. Ok. Isto é um comportamento simples das pessoas fazerem e é um comportamento que nós podemos ter consciência do que é que está a acontecer. Agora, claro que nós temos que perceber que isto tudo aconteceu um bocadinho por causa da evolução, porque nós tivemos essa necessidade. Só que nós, o ser humano, depois abusa. Sim, principalmente Abusa. agora que temos acesso e é uma facilidade enorme. Exato. Abusa de tudo. Ou seja, eu sou amante de abacates. Amo Era isso que eu ia abacates. falar sobre o abacate. Eu amo abacates, por exemplo. Sim. Mas eu sei que a pessoa, se calhar, não vai comer todos os dias abacate. Abacate é caro. E não é só o caro, gasta muita água, tem ali muitas consequências para a sustentabilidade do nosso planeta. Mas a questão não é a pessoa, eu comer um abacate e tu comes um abacate. A questão é, de repente temos pessoas a comer abacate 40 vezes por dia. E é isto que em massa prejudica as coisas. Só que as pessoas não têm um equilíbrio. Porquê? Eu agora digo que esta água milagrosa tem aqui não sei o quê e toda a gente vai comprar da tua água milagrosa e acaba-se um monte com as outras águas. Não é isso. Nós sabemos, ok, isto é bom, então eu vou introduzir isto na minha alimentação, juntamente com as outras coisas todas que existem. Yep. E é este equilíbrio que as pessoas não... Nós estamos muito num extremo. E é de extremo em tudo. É extremo na alimentação, é extremo nas relações, é tudo extremo. As pessoas são extremistas. Queremos ser intensos. Pá, Não, agora. Jane, tu não podes ter uma opinião de epá, olha, isto é preto, mas lá dentro é realmente branco. Não, tens de ter, não, isto é preto. E há de ti que digas o E há de contrário. ti que digas o contrário. És E depois cancelado. dizem que estamos numa sociedade livre. Não estamos numa sociedade, eu acho que infelizmente. cada vez o ser Pior. está a ficar cada vez mais e mais Porque eu apertado. vejo isso por mim. Eu era muito mais livre antigamente e Da eu forma partilho como isto comunicavas na internet. muito Sim. mais. Eu era uma pessoa super aberta, eu falava sobre tudo, todos os mitos, todos os tabus, tudo, eu falava sobre tudo. E de repente eu comecei a receber mensagens que eu pensei assim, calma, isto é um patamar acima do que eu não quero. Sim. Porque eu não quero passar para isto, eu não quero passar para a bate-boca, eu não quero passar para uma desinformação, eu não quero passar para uma rede social que é baseada no ódio, eu não quero passar para uma rede social em que eu estou a informar e estou preocupada com as pessoas que são contra a minha opinião. Então tu acabas por ou tens aquela opinião ou és contra ela, e isso acontece muito em toda a alimentação, porque ou tu comes tudo biológico ou então estás a fazer péssima saúde. Ok, e eu pergunto assim, ok, então temos uma salada, não é? Biológica, linda, em que a pessoa tem no seu frigorífico, e eu falo também para mim, não é? Porque eu também trabalho, eu sei o que é. E de repente a alface fica ali um dia, 2 dias, começa a murchar. Porquê? Porque eu, Catarina, não tive tempo de arranjar a alface. O que é preferível? Aquela alface que veio para a minha casa estragar-se, ou eu de repente pensar assim, epá, eu hoje preciso de comprar uma alface já lavada. Pois. Eu vou comer alface já lavada todos os dias? Não. Mas, se calhar, é bom eu ter em casa 1 ou 2 pacotes, porque eu sei que há um dia que me vai dar jeito que eu não vou ter tempo. Por exemplo, eu acabei as consultas, tive que ir para aqui, foi uma confusão. Eu não tinha salada, eu tive que comer um pão, por acaso comi um pão sem glúten com ovos, mas esse foi o meu almoço. E não foi o ideal, mas porquê? Porque eu não tinha nada em casa organizado para fazer. E isto não é o adequado. Certo, mas é também sabermos que dias é que vamos ter e há certas alturas que não dá mesmo. É isso mesmo, é um equilíbrio. As pessoas têm que perceber que, tal e qual, o nosso planeta, ele é super inteligente. Sim, bem mais do que... Super, portanto, o que nós estamos a fazer é para nós seres humanos, Sim. sermos extintos. Ah, sim. Porque o planeta vai continuar aqui, vai regenerar e vai treinar outros seres. Portanto, nós só estamos a fazer mal a nós próprios. Porque o planeta está-se a borrifar para nós. Completamente. Ele só está a dizer assim, amigos, vocês querem fazer isto? Então façam. Porque vocês vão à vida e vêm outros seres. Sim. É o que nós temos visto durante toda Como nós a viemos história. depois de um meteorito sim aqui. Portanto, o que nós percebemos é que há esta rotatividade dos solos, e mesmo os solos, por exemplo, um solo está mais desgastado, vamos para outro solo, já está mais rico. E se nós vamos fazendo assim, nós vamos conseguir viver. A questão é que nós somos tudo demasiado. É tudo demasiado. Por exemplo, nós vamos eu vou ao supermercado e uma coisa que me dá super impressão é, por exemplo, os talhos e a peixaria. Porquê? Porque eu olho para aquela carne e olho para aquele peixe e penso assim, ok, eu, Catarina, venho aqui e compro X. E as pessoas que não comprarem, o que é que vão fazer esta carne? Não é? E está lá nova todos os Os dias. dias. Mas porquê? E aí é que está outra questão. O consumidor. Porque eu, como consumidora, não quero comprar uma maçã que não está bonita. Claro. Eu, como consumidora, não quero comprar uma alface que esteja murcha. Eu, como consumidora, não quero comprar nada que seja feio. Então, o supermercado está-me a dar o que eu, consumidora, quero comprar. Os olhos é aquilo Aliás, que também. e a prova disso é que todos os hipermercados e todas, agora muitas empresas estão a investir
no eco. Por exemplo, agora tu dizes biológico, eco. Ah, sim. Porquê? Porque a pessoa, agora estamos todos muito mais conscientes. Estamos todos zen, Zen, tudo. Então o que é que acontece? Eu chego ali, está ali um shampoo que diz eco, então bora lá o eco. Eu nem sei o que é que quer dizer aquilo. Lembras que aconteceu mesmo com o Light? O light, o diet, Sim. tudo, é tudo assim. Aconteceu a mesma coisa. A pessoa não tem o espírito crítico. Por exemplo, eu até estava a comentar com a minha mãe e estava-lhe a dizer. Eu ontem fui ao supermercado, foi na quarta-feira que eu estive a gravar coisas para o meu Instagram, e receitas, e entretanto eu fui ao supermercado, ao Continente. E as pessoas, obviamente, que não estão ainda preparadas para o aumento que vai ser os preços. Ah, sim. E uma senhora estava à minha frente e disse assim: é impossível eu pagar 70 euros. Eu não trouxe. Eu comprei umas fraldas, uns toalhetes, eu não sei o que, isto não é 70 euros. E a senhora disse assim: olha, então fica aí, veja lá se está tudo certo. Para pronto, se houver alguma coisa que eu passei a mais, diga-me que eu retifico. E a senhora ficou assim ao meu lado, eu estava a passar as minhas coisas. E eu disse: olha, que as coisas aumentaram. Mas disse, porque eu às vezes ponho-me com as pessoas nas caixas, que eu acho graça. Às vezes quando as pessoas também estão a levar porcaria e estão a reclamar do preço, eu também digo: olha, mas você não está a levar nenhum bem essencial. Já disse. Ia com um saco deste tamanho de nachos. Aí não te podem cancelar, só mesmo na net, portanto aí pá, estás à eu quero lá vontade. saber. Aí dá para Eu ser assim, livre. um pacote destes nachos e a pessoa a reclamar: porque é isto? Não, outras coisas estão caríssimas. Eu disse: olha, desculpa lá, mas você não leva nada bem essencial. E pá, é verdade. Entretanto, essa senhora estava a 70 euros e ela disse assim: isto é mesmo 70 euros. E eu pensei assim: pois. Hoje, daqui a uns meses vai ser 90. Exato. E as pessoas não estão a ter essa percepção. E as coisas também estão assim, porque se nós formos pensar, não é preciso ver documentários nenhuns, é só pela lógica. Nós temos os supermercados cheios. Se eles não vendem, eles deitam fora. Mas eles têm que produzir mais para estar cheio. Então isto é uma rotatividade de produto que leva a que o preço também seja mais caro, porque nós temos a exigir mais produto. E isto é sempre assim, e não para. E nós estamos assim com tudo. Sim, estamos muito consumistas no mundo da moda, vê-se também a mesma coisa. Sim, e eu sou a própria, por exemplo, que eu amo comprar roupa, amo comprar sapatos, amo comprar malas, mas estou agora, por exemplo, numa vibe de comprar vintage. Ah, sim, sim. Estou de tentar comprar aqui já usada, em segunda mão, tentar comprar coisas assim que eu sei que não foram muito usadas, enfim. Porque eu também estou a dar uma segunda vida às minhas coisas, que não uso, que estão lá no armário, e eu penso assim: fogo, há coisas que as pessoas também não usam e que se calhar eu gostava de ter. Claro. E é uma troca. Eu vendi muita coisa lá, ele vende muita coisa lá. Eu vendi imensa coisa, eu também vendi imensa coisa. Porque lá está, porque há pessoas que tu tens, mas tu já não vais usar, porque até é novo. Porque ainda acima nós temos uma coisa que é verdade e às vezes parece clichê, mas é verdade, que nós temos todos os dias aqui nas redes e tudo. Pá, e às vezes estás a ver-te com a mesma camisa todos os dias. Estás a pensar: esta camisa já foi para lá 3 vezes. Pá, já não quero usar mais esta camisa. Então acabas por deixá-la ali num canto. E podes dar essa vida a essa camisa. Então, lá está estas coisas que acontecem também com a alimentação. Sim. Pá, emagrecimento. Sim. Vamos lá ver uma coisa. Emagrecimento é diferente de perda de peso. Fala-me sobre isso. Eu gosto de falar sempre sobre isso, Boa. que é para as pessoas serem realistas. Então, Sim, é o melhor que se pode ser. perder peso é perder um número, em que podemos estar a perder água, músculo ou gordura. Ok? Emagrecimento, estamos única e exclusivamente a perder gordura. Ok, boa diferenciação. Não Ok. Ok. Então, nem sei qual das duas. Vamos pela perda de peso. Ok, vamos pela perda de peso. Então é assim, a perda de peso é um número, como eu estava a dizer, Sim. que leva a muita frustração. Principalmente nós mulheres, porque temos uma variação hormonal gigantesca mensal. Então, nós podemos, por exemplo, estar numa altura do mês em que estamos muito mais inchadas e isso vai aumentar o nosso peso. E nós podemos estar exatamente com as mesmas medidas. Sim. Truque lá em casa. Não sei, é para aquela câmara? Tu é. É, pronto. Ou então, aquela, como tu enfim, quiseres. então é assim. Vocês não se baseiem pelo peso. Façam perímetro abdominal, 2 dedos abaixo do umbigo e façam a medidazinha. Essa vai ser a vossa medida de guia, porque vocês aí vão perceber se estão realmente a perder peso a emagrecer. Sim. Ou se estão a perder peso só água. Sim. Porque se eu fizer uma dieta hipocalórica, eu vou perder água. Claro. Como os Isso. fisiculturistas fazem no Exato. final, sim. Aliás, eles até passam ali 2 ou 3 dias sem beber água nenhuma. Acho que o primeiro dia, do 3 para o primeiro, do Eles terceiro bebem- para o primeiro, o terceiro é 1,5 litro, no segundo segundo acho que é é- 1 litro e depois no outro já não bebem Bem mesmo. nada. Exatamente, é isso. Acho que é uma coisa assim. Sim, antes tiveram bebem litros, que é uma coisa exorbitante, uma coisa horrível. Pronto, portanto, esta é a grande questão da perda de peso. Perder peso nunca é uma forma eficaz. É uma dieta que a pessoa faz durante um período de tempo porque quer ter uns resultados, e isto apareceu muito na perspectiva de uma modelo que queria aparecer numa revista e que tinha o objetivo da revista. Sei lá, a noiva que tinha o casamento daqui a um sim. tempo e queria emagrecer para o casamento.
Pronto, há vários objetivos e quando há estes objetivos é mais fácil atingir porque a pessoa tem um objetivo muito concreto. Ok? Pronto. E é eficaz, como antigamente as pessoas diziam, eu quero ir para a praia. Então ir para a praia, a pessoa começava ali 3 meses a recortarem Ao tudo. projeto de verão, sim. O projeto de verão. Pronto. E isto é perda de peso. Emagrecer é muito mais difícil. Mexe com a mentalidade da pessoa, mexe com hábitos, mexe com uma necessidade da pessoa comer bem, fazer exercício físico, dormir bem e beber água. Estes são os 4 pilares. Claro que depois há muitas outras coisas, não é? O stress, se a pessoa está estressada ou não, enfim. Mas estes são os 4 pilares. Quando a pessoa me diz assim, eu pratico atividade todos os dias, vou para o ginásio, mas eu não como bem, filha, podes fazer o que tu quiseres, mas... É algo ainda mais importante que o treino. É assim, não é que é mais importante. Eu costumo dizer que uma pessoa para treinar bem tem que comer bem. Sim. Mas, atenção, porquê? Exemplo, que me aparece muito em consulta. Vão para o ginásio. Sim. Começam a treinar muito, muito, muito. A pessoa vai aumentar a comida. E não vai ter o resultado que quer. Porque vai ganhar músculo, mas vai ficar com aquela gordura em cima do músculo. Sim. Então, o que eu aconselho sempre é termos bem fixas na nossa cabeça qual é o nosso objetivo. Por exemplo, há pessoas que querem criar músculo e acabou. Então, ginásio logo. E começar a fazer musculação, onde tenta ir lá fazer um cardiozinho, que aquilo, pronto. É importante? É, mas não é suficiente. Portanto, musculação vai fazer criar massa, músculo. Sim. Se a pessoa quiser, numa fase inicial desinchar e começar a perder gordura, aí tem que se preocupar inicialmente um bocado com a alimentação. Porque só assim é que depois vai conseguir continuar com o treino, vamos conseguir aumentar a comida, porque atenção, para quem acha que está a fazer ginásio e que não deve comer hidratos de carbono, esqueça. Sim, fala-nos sobre isso porque estou na minha dieta sem hidratos e depois arrastam-se, quer dizer, a fonte de energia. Portanto, como é que chegámos a este ponto? Estou aqui, olha, fiz 2 horas de ginásio. Fiz bidiário, mas a minha nutricionista disse que eu não podia comer hidratos. E eu disse assim, meu filho, mas é que tu não vais comer hidratos, não vais conseguir ter rendimento no trabalho, não vais conseguir dormir. Atenção, porque os hidratos... São os hidratos que levam proteínazinha, não é? Não, o hidrato é fundamental para recuperação muscular, Pois. fundamental para manter um sono ali, a pessoa dormir bem, Só naquela, porque tranquila. enfim, pronto. E se a pessoa não dorme bem, não faz recuperação do músculo. Sim. Então são aquelas pessoas que estão a fazer bidiários e que estão a fazer horas e horas de ginásio e depois dizem assim, mas eu não estou a crescer. E eu disse assim, mas é que não vais crescer nunca na vida. Mas de onde é que vem isto de retirarmos os hidratos? Vem, porque uma medida isso. extrema, não, um período de vem, tempo. porque se a pessoa tirar os hidratos, a pessoa perde peso. Mas a que custo, quer dizer? Mas é isso, emagrecimento é diferente de perda de peso. Porque ok. se a pessoa tira hidratos, se a pessoa faz uma dieta sem hidratos e hipocalórica, a pessoa perde peso. Mas deixar de beber água também, quer dizer? Exato. Se for à casa de banho de manhã também perde. Agora, o que é que acontece? Isto começou-se a ver o que se chama fobia dos hidratos de carbono. Isso E é, a pessoa isso é uma começou- cena, isso é uma coisa. É uma cena. Há muitas pessoas com fobia dos hidratos de carbono. Aquela relação estranha com o pão, não é? Tipo, Não é com o podem pão, ver é mesmo com uma batata. A pessoa não consegue comer batata. Tenho pacientes minhas que aparecem em consulta, conseguem comer bolachas e não conseguem comer batata. Porque foram em tempos a alguém que disse que não podia comer batata. Porque era um hidrato. Porque não podia comer uma sopa com batata. E eu digo assim, ok, então você não come sopa com batata. Está tudo bem. Eu até concordo. Mas, entretanto, no jantar, vai comer pão, vai comer arroz, massa, depois ainda vai comer uma sobremesa, ainda vai comer fruta, ainda vai comer mais um pão com queijo. Então eu pensei assim, então espero que tu dê uma batata então da sopa. Tipo, é que há coisas que não têm lógica. Tipo, as pessoas não têm, é isso, não têm espírito crítico do que lhes estão a dizer. Sim. Então é assim, a questão é, quando a pessoa quer ganhar músculo, a pessoa tem que comer hidratos. Agora, claro que há estratégias, e é isso que as pessoas têm que perceber. Há o jejum intermitente, há uma cetogénica, há low carb, há no carb, há 1000 coisas. Há hiperproteica, há hipoproteica, há 1500 estratégias. Há a dieta metabólica, Que varia depois de há a caso dieta para vegana, caso. vegetariana, sei lá, Sim. há 1000 coisas. Há a dieta flexível, que agora que é uma dieta flexível. Ou seja, há 1000 coisas. Que eu, quando tenho uma paciente que já está super estável, ou seja, tenho uma paciente que já lida bem com a alimentação, que já faz exercício físico, mas que precisa de uma estratégia nova, porque precisa de uma motivação extra, porque precisa ter ali um boost metabólico diferente. Nós podemos pôr essas estratégias. Mas essas estratégias não são a base de uma reeducação alimentar. Não são, porque eu faço uma dieta sem hidratos e eu pergunto assim à pessoa. Isto é uma coisa que eu faço sempre e é uma questão que eu gosto sempre que as pessoas façam lá em casa, que é: você tem um plano alimentar à sua frente, você consegue fazer isto por quanto tempo? O compromisso, saber quanto tempo... Por quanto tempo? Porque, por exemplo, eu, Catarina, adoro treinar.
Mas há uma coisa que eu sei, que eu não consigo treinar às 7 da manhã. Aliás, o meu namorado está sempre a brincar, tu marcas os treinos às 7 da manhã e depois passas uma semana e já não fazes mais. E é verdade. Eu estou super motivada, porque estou ali focada, e passo uma semana a treinar às 7 da manhã. Mas já sei que, passado 1, 2, 3 semanas, eu não vou conseguir manter isto. Porque eu vou ficar cansada do trabalho, porque eu vou me deitar mais tarde, porque eu vou ter outras coisas para fazer. É tão importante as pessoas saberem quando vão assumir um compromisso, durante quanto tempo vai ser isso e conseguem manter. Quanto tempo? Então eu pergunto, as pessoas vão conseguir tirar os hidratos de carbono para a vida toda? Pois. Não. Aqui ainda falta o resto da vida. Exato. As pessoas vão para um jantar com amigos e não vão comer uma batata? Não. Então é isso que as pessoas têm que se perguntar e têm que e que têm que analisar, porque depois é tudo muito, acaba por ser tudo muito redutor e entram num loop de fobia aos hidratos, de compulsão. Porquê? Calma, porque o nutricionista disse que eu tenho que fazer isto, mas entretanto isto é uma disputa à compulsão. Então a pessoa está a compensar ainda mais. E atenção, porque eu não sou o dono da verdade e há pacientes meus que me vêm e dizem: Catarina, olha, não estou a conseguir fazer o plano. Mas não é elas chegarem a dizer que não estou a conseguir fazer o plano e eu manter o mesmo plano. Não, o que é que está a acontecer? Sim. Qual é a dificuldade? O que é que você está a sentir? É mental? É físico? É a que horas do dia? E aí começa uma bolinha de eu perceber quem está à minha frente. E é esta a grande diferença entre perda de peso e emagrecimento. É que o emagrecimento requer que a pessoa crie hábitos novos, que a pessoa faça mudanças no estilo de vida, que a pessoa durma bem, que a pessoa se alimente bem, que treine. E que é assim, o treinar inicialmente não é necessariamente que a pessoa tem tem que ir para o ginásio. Não. A pessoa pode fazer uma coisa que gosta, pode fazer natação, pode dançar, pode fazer pole dance, pode fazer o que ela quiser. Há tantos desportos. Há muita gente que não se sente confortável dentro de um ginásio. E então, há tanta coisa. Quantas pessoas? Caminhadas, escaladas. A paddle, ténis. Sim. O que a pessoa quiser. Sim. O que a pessoa quiser. Agora, claro que numa fase avançada em que a pessoa queira ter determinados resultados, se calhar vai ter que fazer musculação. Sim. Mas numa fase inicial, estamos a fazer exercício unicamente para não ser sedentários. Mas por essa altura a pessoa já tem uma melhor autoestima, já se sente melhor com ela própria, já está mais Já próxima. está mais leve. Tem mais energia, maior concentração. Exatamente. Então, perda de peso. Vamos para o emagrecimento. Pronto, o mais difícil. Exato. Eu há uns anos atrás estava a ver um programa que tinham feito. Foi o hipnoterapeuta na altura que o fez, destinado para perda de peso. Então, basicamente, ele reuniu uma série de pessoas obesas para participar no programa e ele fez ali várias coisas interessantes que tinham mais a ver com mudar a relação que as pessoas tinham com a comida. E uma das coisas que ele fez e que eu achei extremamente interessante foi ele vendava as pessoas para elas comerem. Ele dizia que os olhos eram as primeiras coisas a comer e que se nós estivéssemos vendados, nós estaríamos mais atentos aos sabores, à textura e ficaríamos cheios mais rapidamente. Porque nós, quando olhamos, pensamos: eu tenho que acabar esta comida toda. Eu vejo, por exemplo, as minhas sobrinhas. Elas querem fazer esta competição de quem come tudo e quem come mais rápido. Eu tento cortar isso aí, porque eu não quero que elas achem que comer é uma competição. Mas, de facto, ele fez isso aí. Ele procurava mudar a relação que as pessoas tinham com a comida, porque muita gente via a comida como uma forma de se sentirem bem, porque a comida traz-nos Tem um foro emocional muito grande na nossa sociedade. E também traz-nos muito conforto e um preenchimento de vazio, que é isso que as pessoas que têm compulsão alimentar tentam fazer. O que é que acontece? Porquê é que isso funciona, vendar os olhos? Não necessariamente porque a pessoa vai... ou seja, a pessoa não está a ver a comida, mas é às vezes uma questão mais de medo, porque é do género. Nós temos nós não estamos a ver. Sim. Eu vou querer ter a certeza o que é que eu estou a comer, então eu vou mastigar mais. Eu vou saborear para perceber o que é que está ali. E aí engulo. Porque eu não sei o que é que está ali. Então, toda esta dinâmica faz com que a pessoa tenha uma consciência maior do que é que está a comer. E é o tempo também que o teu estômago... Eu estou aqui a debitar coisas que eu tenho na cabeça e que se calhar estou completamente enganado. Supostamente o teu estômago demora mais ou menos 20 minutos a enviar um sinal ao teu cérebro a dizer: eu estou cheio, eu tenho comida. Pelo menos eu senti assim que se eu comer um couvert num restaurante e a comida demorar mais de 35 minutos a chegar à mesa, eu já não tenho apetite. E às vezes é só essa janelinha das pessoas comerem mais devagar, demorarem mais tempo. Muita gente engola comida. Eu costumo dizer que as pessoas podem comer por fases. Ou seja, eu tenho um prato, mas eu não preciso comer o prato tudo. Por exemplo, o que é que está a acontecer hoje? Nós hoje temos muito aquelas coisas das saladas, das saladonas, das bowls, que é o que é dito saudável. E muitas das vezes... Não, eu adoro também. Sim. Eu também adoro. Mas está tudo misturado. Sim. E é prático. Por exemplo, quantas vezes é que eu não me vejo a comer e a olhar a televisão? Às vezes até faço uma coisa muito ridícula. Posso partilhar aqui. Toda a gente sabe que eu também sou fã do Big Brother. Então ponho-me quase que a comer com eles lá sim. estou assim no sofá a vê-los
E estou assim, tipo, estupidamente, porque estou a ter uma companhia, porque às vezes estou sozinha em casa, Sim. só estou com a Fava, e estou assim. O que é que acontece? Aquilo traz é prático, Sim. não haja dúvida. Mas é muito rápido, porque a pessoa está assim, tá, 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 tá. E é inconsciente. Sim. E muitas das vezes as coisas estão já partidas, estão já esmagadas, está tudo já ali. Ou seja, muitas vezes dá para comer com colher. A pessoa não tem que ter aquela coisa do garfo, da faca, de partir, de pôr, de mastigar. Tudo isso acrescenta segundos e que ajuda... Exatamente. E que eu costumo dizer que nós não temos dentes no estômago. Pois. Portanto, se a pessoa não mastigar, não fizer aqui um bolo alimentar, obviamente vai ter problemas gástricos. E obviamente vai sentir-se enfartada. E vai sentir, ai, parece que fiquei tão cheio, ai, fiquei tão mal disposto. Mas é aí que supostamente entram as bebidas milagrosas estão chamadas de detox. Pá, pois. A minha mãe faz isto, a minha namorada faz isto, eu tenho um monte de pessoas que fazem isto, que lhes é vendida a ideia de que se beber um chá detoxico vai limpar. E eu digo-lhes, se vocês comerem um pepino, a beberem um pepino e um brócolis, vão cagá-lo ou mijá-lo da mesma maneira. Vocês não vão ter uma... Ora, à exceção do álcool, que de repente, quando tu estás intoxicado, que isto é estar alcoolizado, que se parte em 3 componentes, ou o que é para te conseguir expulsar aquilo do organismo, a comida é comida. Quer dizer, quer tu bebas, comas... Há chás milagrosos detox? Não. Ou aquilo que acontece é... Eles dizem assim, este chá é detox com tudo. Olha, não podes comer isto, não podes comer aquilo, só podes... E é consequência, quer dizer. O que acontece é que, primeiro, quando se faz um detox, reduz-se muito os alimentos inflamatórios. Pois. Eu nunca vi um detox com queijo, por exemplo. Então, aí logo começamos a perceber que as coisas reduzem muito. E um detox, muitas das vezes, o que é? À base muito de legumes e vegetais. Ponto. Depois temos uma coisa que era aquela componente que eu estava a dizer, que é líquido. Se é líquido, traz água. Se é água, é diurético. Como o chás. Ok. Então a pessoa vai fazer mais xixi, vai fazer um cocó se calhar mais mole, ou até diarreia, porque provoca uma descarga. Portanto, o detox, há uma limpeza? Há, mas é uma consequência da pessoa estar a tirar uma série de alimentos, estar a substituir por alimentos melhores, porque acaba por substituir por alimentos melhores, e depois está a fazer líquidos. E nós sabemos que comermos à base de líquidos, vamos desinchar, porque estamos a perder água. Agora lá está, não é uma forma eficaz. É uma estratégia, que eu também às vezes faço. Sim. Faço como, por exemplo, às vezes apetece-me, pá, estou farta de comer. Estou numa fase, por exemplo, isso acontece muito no verão. No verão nós temos muito aquela necessidade de não temos vontade de comer, está calor, não há necessidade de mastigar. Eu pensei assim, fogo, estou com uma semana super preenchida e não me apetece estar a cozinhar, pá, e os sumos, as saladas, o que for, dá-me imenso, é prático. Sim. Durante ali 2 ou 3 dias. E faço. Mas eu não estou a fazer aquilo para ficar magra, não estou a fazer aquilo para mais saudável, eu estou a fazer aquilo porque realmente é uma coisa ali prática naquele momento e se calhar andei a abusar ali 2 ou 3 dias e apetece-me ter ali uma base mais vegetariana, vegana. Sim. Porque na verdade esses planos também são vegetarianos e veganos. Pois. Maioritariamente. Então não tem proteína animal, é muito mais facilmente digerido porque não precisam de ácido clorídrico. Porquê que não se mete proteína animal? Porque é mais de fácil digestão. Pois. Porque a proteína animal precisa, para além de enzimas, precisa de ácido clorídrico. Pois nós vimos um leão come, fica ali 3 ou 4 dias. Exato. E nós também. Nós É por isso que a ficamos pessoa... letárgicos, pá, Não, com não é carne. por isso que a pessoa diz assim, eu comi carne e fiquei super mal. Ok, é normal. Porque porque o nosso corpo desce funções daqui para conseguir fazer as funções daqui. Então acaba por ser normal. Mas, lá está, são tudo estratégias. Sim. Não quer dizer que a pessoa tenha que fazer isso. Portanto, os detox funcionam numa perspectiva de ser uma estratégia, mais uma estratégia. Sim. De que forma é que podemos levar as pessoas a apaixonarem-se por este conceito de vida mais saudável? Porque eu entendo o outro lado. O outro lado é extremamente apelativo. Há um marketing gigantesco a funcionar e vê-se o queijo a derreter, que normalmente é cola. Não, e agora estão aqueles vídeos que eu não sei como é que se chamam, que ouve-se as crocâncias. Sim, tudo isso é uma experiência, mas a Catarina Não, tem... não é uma experiência, eu acho aquilo horrível. Não, é aquilo, uma- provoca compulsão alimentar. Sim, eu sei, no outro mas dia olha- eu estava na cama com o telemóvel e estava a aparecer uma cookie que fazia crack e depois tinha todo um chocolate. Sim. E eu já não estava com fome, mas aquilo estava a olhar para aquilo e pensava assim, meu Deus, que eu comia a cara aquela cookie, comia cookies todas. Costumas ir ao Porto várias vezes, ou costumas subir? Tipo, quando vais de carro vais ali para lá um. Não sei se é já assim, reparaste. não vou muitas vezes, mas pronto, já... há uma determinada altura que nós ainda não conseguimos perceber. Tu passas por um placar, é o único naquele raio de quilómetro todo, que a única imagem que tem é uma espécie de pastel de bacalhau com queijo derretido lá dentro. Sim. Não tem nome, não tem publicidade. Não, Aquilo é não. o quê? É da zona, é da região? Não, aquilo é uma... Resolve-me este mistério. Aquilo é na Baixa, de Lisboa.
Há muitas lojas, que é o novo pastel de bacalhau. Ah, não, mas isto é quase já no Porto. Mas deve haver lá uma loja, que tenha aquilo. E as pessoas depois... Não, aquilo é assim, as pessoas veem e depois pesquisam na net. E aquilo deve dar. Não sei lá eu. Mas sim, estavas a falar isso dos barulhos. É uma experiência, mesmo os nossos carros, por exemplo, o barulho que o teu carro faz, da porta a fechar, tu tens pessoal, mecânica musical, para definir o barulho. Os piscas a mesma coisa, do porta Não, para a comida é uma coisa que a mim dá-me nervos. Pois, mas eu estava a dizer, há todo um mercado para isso e o marketing é a mesma coisa. Se eu comparar, por exemplo, a saúde física e a mental, o pessoal pensa em ir para ginásios porque, enfim, há cores, há bebidas, há músculos, há roupas. Essas bebidas do ginásio não cabem da minha... Mas estou nervoso. É todo um ambiente. A sério? Sim. Porque assim, eu digo assim... Conta-me, porque eu de vez em quando bebo. Não, porque... Tutti frutti e de maracujá. E aquilo é doce, não é? É, mas eu, sinceramente, se tiver a fazer cardio durante o verão, eu deixei de beber porque... Fica aquela gosma, mas a maior parte das pessoas que vai lá, a famosa, desculpem, não é fazer, como é que se diz? Gordura shaming, não é fazer... body shaming. Exato, fat shaming, não é fazer isso. Mas a gordinha está lá sempre na bebida. Mas porquê? Porque há aquela coisa que se eu estou a treinar, eu posso comer, eu posso beber. E aquilo está cheio de adoçantes, aquilo é horrível. Aquilo está cheio de adoçantes. Cheia de adoçantes. E nós, é o que eu estava a dizer, nós vamos ao ginásio única e exclusivamente para sermos ativos. Só vamos lá para sermos ativos. Para ativar o nosso metabolismo. Porque a maior parte das pessoas não vai lá para ser fit, para ter um corpo cheio de músculos. Porque não vão. E assim, atenção, que o homem nisso é muito mais focado que na mulher. O homem é muito mais focado. E está lá mesmo a treinar com os outros e não sei o quê. Não, a mulher está lá no telemóvel. Horas a fio, só às vezes essa. A maior parte das máquinas de cardio é para mulher. Eu estou na elíptica. E o meu namorado está tipo a testificar e a dizer assim: mas tu estás a responder, não estás na elítica? Eu lá na elítica, responder a e-mails, a ver vídeos não sei aonde. Se pensarmos, as mulheres normalmente são aquelas que querem emagrecer. E essas máquinas são as máquinas de cardio. Estão mais destinadas para as mulheres. Então, e são elas que vão lá a essas bebidas também. Mas pronto, mas o que é que nós podemos fazer para as pessoas se apaixonarem por isso? Bem, eu costumo sempre dizer que quando estamos mal é a melhor altura. Porquê? A pessoa está mal, tem uma doença, está com dor de cabeça, tem algum sintoma. E quando muda a alimentação e de repente, fiquei sem dor de cabeça. O meu intestino funciona todos os dias. Eu não tenho eczema, não tenho alergia, não tenho montes de coisas. Não tenho queda de cabelo. Enfim, quando a pessoa tem essas melhorias, a pessoa pensa assim, ok, isto faz sentido para mim. Sim. Mas, atenção, porque a maior parte das pessoas não entra no mundo saudável nesta altura. Porquê? Porque sente-se bem e pensa, agora posso comer as outras coisas. E começa a introduzir. E começa, agora é um hambúrguerzinho, agora é um pastelinho, agora é um chocolatinho, agora é isto. A pessoa entra, passado um ano normalmente, isto é a dinâmica, passado um ano, que é quando volta a ficar mal outra vez, e se apercebe que, ok, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha vida. E depois há muitos truques. Quem é pai, dar o joguinho dos pais, dizendo, você não quer ver o seu filho crescer? Você não quer que o seu filho seja saudável? Não, você não quer que o seu filho tenha um exemplo? E os pais são sensíveis a esse toque, e as mães também. Porque fazem mais pelos outros do que fazem por eles. Exatamente. Depois temos as pessoas que estão num loop de trabalhos que não gostam. Sim. De coisas que não gostam de fazer. De bullying no meio de trabalho. De patrões que são muito rígidos e maus. Então há muitas bolhas, há pessoas que estão em relações tóxicas e muitas das vezes, infelizmente, há pessoas que, por exemplo, há um nível de alcoolemia desde a pandemia brutal, que nós não temos noção, principalmente na mulher, porque foi aquela coisa de eu estou com os filhos em casa, que engraçado beber todos os dias uma tacinha de vinho a seguir à refeição. E a seguir já não era uma tacinha, era meio que garrafa. Mas isso tornou-se uma trend no Instagram e tudo. Pois, só que eu percebo a trend, só que há pessoas que têm cabeça para conseguir deixar de estar na trend e há pessoas que não. Então, a quantidade de pacientes que eu tenho com problemas de alcoolemia neste momento, alcoólatras, é gigantesca. E estamos a falar de pessoas normais. Sim. Estamos a falar de pessoas que têm filhos, que estão casadas, tudo normal. E que não conseguem, e que se envolvem isto porque é uma forma de relaxarem, como têm com a comida, têm com a bebida. Pois, porque a comida deixou de ser uma coisa para a nossa sobrevivência e tornou-se este prazer, quer dizer. É um preenchimento de um vazio. A pessoa sente-se, era isto que eu queria. Só que passado 5 segundos já não era aquilo que ela queria.
Começa a vir o arrependimento até. Há pessoas que comem Não, McDonald's e frustração, começam... sim. Sim. Mas a questão é, eu acho que é um caminho. Eu acho que as pessoas, quando se apaixonam por isto, é um caminho. E é um caminho de tranquilidade, é um caminho de equilíbrio. Porque muitas vezes eu recebo, Catarina, mas como é que tu consegues? Calma, malta, eu não sou perfeita. Eu fui para a Noruega e eu comi pizza todos os dias. Sim. Praticamente. Era uma pizza sem glúten, era uma pizza sem leite, era uma pizza... Mas isso torna-te humana também. Mostra às pessoas que sim, há espaço para essas há coisas espaço. também. Sim. Só que eu costumo dizer, eu estou sempre a brincar com o meu pai e dizer assim, pai, o problema não é tu bebes um copo de vinho. O problema não é tu comeres de vez em quando com os teus colegas e amigos um petisco. O problema é tu diariamente teres esse comportamento e não permitires o teu corpo desintoxicar desse comportamento. E quanto mais se avança na idade, mais cuidados desses tens que O ter. meu problema, eu todas as semanas eu tenho um guilty pleasure. Pode ser umas pipocas que não são assim tão más, não são do supermercado nem do cinema, são umas melhorzitas, que são à base de óleo de coco, etc. Mas para mim é um guilty pleasure. Como posso comer até um hambúrguer feito em casa, ou um hambúrguer vegano, ou até um hambúrguer de vaca, mas que não tem o pão, ou que tem um pão sem glúten. Ou seja, eu permito-me fazer isto, mas isto não é a minha base. Isso é a tua recompensa, quer dizer. Isso é quase como se foi, eu permito-me. Eu estou, está tudo bem. Eu normalmente faço isto quando viajo ou assim, porquê? Porque são alturas em que eu estou com outras pessoas. Sim. E eu tenho que me adaptar. Sociais, sim. Eu tenho que me adaptar. Mas, por exemplo, eu já fui a pizzarias com amigas minhas e eu como salada. Sim. E o que eu questiono é, e depois isto é outro assunto, que é, eu estou a comer uma salada e estou-me a questionar a mim porque é que eu estou a comer salada numa pizzaria. Por exemplo, eu não estou a questionar, o outro está a comer uma pizza, está a comer uma Coca-Cola e está a comer uma sobremesa. Parece que nós é que estamos errados. Exato. E é isso que tem que haver uma mudança. Porque, por exemplo, eu digo sempre aos meus pacientes, eles não podem dizer, a doutora Catarina disse que eu não podia, ou, disseram-me que eu não podia. Não, é eu não quero. O eu não quero não dá espaço poder individual, para os outros dizerem, mas porquê? Mas tu não estás assim tão gorda. Porque depois há esta coisa de que só vai a nutricionista quem está gordo. E não é verdade. Não. Eu fui ao nutricionista inicialmente para engordar. Porque eu tinha 63 kg menos 20 do que aquilo que eu tenho agora. É isso. Esses pontos todos são coisas que nós temos que ir mudando. E temos que nós próprios meter-nos num papel diferente. Eu, por exemplo, eu estou num jantar e penso, Nutri, isto não faz bem, pois não? E a minha resposta é, eu não estou aqui como nutricionista. Eu não sou nutricionista aqui. Mas só comes isso. Eu não estou-vos a questionar o que é que vocês estão a comer. Então quase que eu dou... ou seja, eu respondo uma pergunta com outra pergunta. Para a pessoa se aperceber que aquilo não está bem. Ela entrar no meu campo. Porque eu não estou a entrar no dela. É que se for ela a dizer, ela reconhece. Se for outra pessoa a dizer, até parece que é às vezes um ataque. Exato. Portanto, apaixonar-se por isto é difícil. Sim. É. Requer tempo. Requer uma mudança de hábitos. Isto é como aprender a conduzir. Nós, quando aprendemos a conduzir, nós somos uns nabos. Nós não conseguimos estacionar, nós estamos a olhar para todos os espelhos, parecemos andamos assim. Quando começamos a perceber como é que isto é, nós descontraímos. E já podes desfrutar da viagem. Já conseguimos desfrutar da viagem. Já não era toda a hora. Já estou mais segura. Já consegui ir para trânsito, para pontos de embreagem, para tudo. Agora, eu tive que ter um caminho de aprendizagem. E é isso que é importante, é ter este caminho. Não é querer, em um mês, ter esse caminho, porque não vai acontecer, não é ir pensar que vai a um sítio qualquer, toma um comprimido e que acontece milagre. Não vai acontecer. Isso era outra das coisas que eu te queria perguntar, que é, o quanto é que tu achas, não sei se o quanto é que tu achas é a forma certa de colocar isto aqui, mas sentes que os avanços no mundo da estética, e não só a nível de mudanças corporais, de cirurgias, mas também depois a nível dos comprimidos e isso tudo, retirou as pessoas um pouco de abordagens mais... Eu acho que... mais humanas, como o nutricionismo? Eu acho que, sim, eu acho que é assim, há muita coisa, o imediatismo requer que as pessoas procurem muito mais a parte estética, que não está mal, a questão é que depois não há uma manutenção dessa parte estética, essa estética não dura para sempre. E depois estamos a falar muitas das vezes mais uma vez, das redes sociais que mostram, eu faço aquela massagem, ou faço como eu mostro, ou faço, por exemplo, um aparelho XPTO que me deixa os abdominais six-pack e não sei o quê. Primeiro, é importante que as pessoas percebam que muitas das vezes o que é partilhado é oferecido. Não é? E que aquilo tem um custo. Há um interesse económico por trás, sim. E que há um custo. E estamos a falar de pessoas que muitas vezes, eu não sei se endividam ou não, mas que se metem por patamares de valores muito altos, porque estamos a falar de muitas das vezes de tratamentos com máquinas que ronda mais dos 1000 euros por tratamento, e que as pessoas acham que vão lá e que tudo acontece, e de repente pagaram 5.000 euros e estão exatamente na mesma. Porque não mudaram a base. Às vezes a pessoa até que utiliza esses aparelhos, ela já era assim antes de os utilizar, quer dizer. Portanto, a questão aqui é, a pessoa pode fazer massagens, pode usar aparelhos, pode ir para a estética, pode fazer isso tudo. Mas sempre percebendo que aquilo não é milagroso. Sim. Que aquilo é um complemento.
como um suplemento, é um complemento. Sim. Como, depende do comprimido, não é? Porque há comprimidos que não fazem bem para emagrecer, atenção, porque podem alterar muito a parte hormonal e há muitos doentes que vêm desses comprimidos milagrosos com alterações metabólicas muito graves. Mas há suplementos sim que podem ser interessantes associados a uma dieta saudável. Agora, eu não vou dar um suplemento e achar que aquele suplemento me vai fazer tudo o que eu tenho que fazer. Mas é isso que... Pronto, é vendido dessa forma, é isso que as pessoas acham. Sim, Pois, sim, sim. mas não, Eu posso comer tudo o que me apetecer, desde que eu tome não. isto ou desde que eu faça aquilo, está tudo certo. E eu sinto que nós estamos cada vez mais impacientes, cada vez mais fãs do imediatismo, como tu estavas a dizer, e queremos soluções rápidas e esquecemos que as coisas Sim, mas verdadeiras isso da também vida demoram acontece. tempo. E por acaso eu até falei nisso ontem, que é isso também acontece porque nós temos filtros. Sim, eu vi-te a falar sobre os filtros e Nós sobre a temos um maquiagem. filtro. Sim. Exato, por exemplo, nós temos um filtro em que me permite eu ter uns lábios assim, como eu quero, ter um nariz super fino, não ter olheiras, ter uma cara esticada, ter não sei o quê, ter não sei o quê. De repente, eu vejo-me ali, em 5 segundos, perfeita. Sim. E eu penso, ok, se eu estou perfeita, se aquela pessoa está perfeita, se a outra pessoa está perfeita, eu posso ficar perfeita. Eu só tenho que ir a um cirurgião plástico que me tire as olheiras, que me ponha aqui, que ponha aqui. Faça-me como este filtro. Exato. Mas há pessoas a dizerem isso, atenção. Pois, de facto, pensando no assunto, é capaz mesmo. Porque ainda por cima já não é aquela coisa de antigamente de ponha mais Angelina Jolie. Não, o filtro é algo que é realista. Porque está a nossa cara juntamente com um filtro por cima. Sim. Não é faça-me a mim o que a outra pessoa tem. Exatamente. Não, esta, como é a minha isto. está. Sim. Exato. Então a pessoa de repente pensa assim, fogo, eu posso ficar perfeita. E porquê que eu não posso ficar perfeita? E isto é o que nos faz questionar muitas coisas. Mas queria inseguranças também. Claro que queria, porque de As modas repente... também vão mudando. Por exemplo, isso acontece muitas vezes. Eu tive, no início da pandemia, tive uma crise de acne. Sim. Muito grande. E óbvio que não é... Nós sabemos o que é que está à nossa frente, não é? Eu vejo o meu espelho. Sim. E as pessoas dizem assim, o que é que te aconteceu à cara? Eu tinha vontade de dizer assim, olha, caí ali na esquina, aconteceu-me isto à cara. Não é? E aparece, porque temos as relações hormonais e temos um monte de coisas. E, obviamente, que a minha primeira coisa era, eu tenho que usar filtros porque eu não posso aparecer assim nas redes. E depois eu pensei assim, fogo, mas isto é o que eu sinto quando vou a algum evento e vejo outras pessoas cheias de acne e eu na rede social via perfeita. Yep. E eu não quero isto. Completamente à parte. Agora, não quer dizer que eu esporadicamente não uso um filtro para me sentir bem, para estar com a minha autoestima maior. Mas o que eu tento sempre transmitir é que isto não é real. Não é mesmo? Tipo, eu vejo certas vidas que eu penso assim, fogo, que vida perfeita. E depois eu penso assim, ok, eu estou a ver 5 minutos. Tipo, o que é que há atrás disto? Sim. O que é que há alimentação atrás disto? Mas normalmente nós já vimos isto e já deves ter passado por esta experiência. Estás num restaurante, estás num almoço, isso tudo. E há se calhar um grupo de... Aqueles grupos às vezes de 4, 6 pessoas, está tudo no telemóvel. Ninguém está a dizer absolutamente nada, está tudo com cara trancada. Então uma face. Pessoal, foto. Sorri todos. Pum! Yeah. E volta tudo à cara trancada um segundo a seguir. É o shift de emoção mais rápido que tu podes ver. Se tu só vis aquela fotografia no Instagram, isto faltava-se mesmo a divertir. Não, estes caralhos estavam todos a olhar para o telemóvel. É fictício. É verdade. E nós temos visto que os números têm vindo a aumentar e que realmente plataformas como, por exemplo, o Facebook e o Instagram têm vindo a levar as pessoas a sentirem-se ainda mais depressivas porque comparam a sua vida. Por exemplo, eu já disse que venho do Snapchat e depois fui para o Instagram. E agora, supostamente, o normal seria avançar para o TikTok. E eu vou dizer uma coisa, eu não consigo. O TikTok gera-me um stress infindável de uma pessoa está ali, depois já está a aparecer coisas, depois já está não sei o quê, depois de repente passa de repente, é um stress tão grande sobre nós, ainda por cima nós, criadores, que é quase como se tu estivesse a ser... tivesses com uma placa a dizer não consegues fazer, não consegues criar, não consegues... E depois assim, eu sou nutricionista, eu não sou criador de conteúdo. Eu criador de conteúdo no sentido de criar um vídeo super dinâmico com coisas a aparecerem, a caírem, eu não sei lá, editar vídeos. Eu pago uma pessoa para me editar o vídeo. Sim. Mas eu sei que há miúdos que editam porque estão na escola e têm tempo para isso. Claro. Mas o TikTok, por acaso, é uma rede que me gera muito stress a mim. A seguir ao Twitter, para mim, é pior. Em primeiro... O Twitter é pior? O Twitter é ódio. Não, mas é que o Twitter eu só uso para 2 coisas, eu vou ser confesso. Não, 3 coisas. Uso para publicar um Twitter por semana meu. Fazes bem. De tipo dinâmico, que eu diga a obstipação não é normal, uma coisa assim. Uso para a segunda coisa, que é uma coisa ridícula, que é para saber as notícias do Big Brother. Ok, pronto. Mas mas aí estás no sítio perfeito. Estás no sítio perfeito. Só uso para isso. E a terceira coisa é para notícias. Ver coisas às vezes que não me apetece ver notícias. Não me apetece ver no jornal e sei que lá me vai dar algum feedback. Sim.
Não, atenção, mas o Twitter é sem dúvida alguma das redes sociais. Mas juro, mas o Twitter, mas o Twitter é uma cena que eu juro como é que eu não tenho tempo para acompanhar. Felizmente, porque ia-te fazer muito mal se estivesses lá. Mas muito eu, por tempo. exemplo, na pandemia, quer dizer, não foi bem na pandemia, eu tive viciada, super, mas eu sumi isto mesmo, numa temporada de Big Brother. Sim. Que foi, pá, não foi entre, foi aquela que eles casaram todos amiguinhos. Pá, não sei qual é que é. Ui, É aquela dá-me um nome. da Bruna, do Bernardo, sim, já sei, da já Vanessa. sei, sim. Pronto. E eu estava super viciada, tipo, mas viciada, quando digo viciada era, todos os momentos eu estava ali a ver e tudo e sabia tudo e mais alguma coisa. E impunha-me em discussões mesmo, eu ia Ai, para lá. Eu ia para lá defender, a dizer que ridículo, como é que isto é possível e não sei o quê. Mas e depois eu pensava assim, mas é que eu via o que podia, não é? Eu trabalhava. Mas quando saías da bolha, não ficavas a pensar que raio que eu estive a fazer durante este tempo todo ali? É assim. No Twitter, nem digo tanto a ver o... Não, porque é que eu tinha uma dinâmica, aquilo era tudo uma dinâmica. Eu tinha o Twitter, tinha Sim. a casa e tinha o computador. Então eu ia fazendo coisas minhas e ao mesmo tempo ia vendo os Twitters. Ok. E depois ainda tínhamos o Telegram, que é associado ao Twitter de não sei quem. Aquilo era tipo uma dinâmica. Mas foi a primeira vez que eu fiquei crazy, porque eu nunca tinha visto. Porque assim, eu sou do tempo. Pronto, isto é uma história, porque os meus pais nunca me deixaram ver Big Brother. Ok. Pronto, então eu nunca tinha visto Big Brother, tipo, era super proibido. Então agora que tens essa Então, eu liberdade, depois claro. estou com uma pessoa que sempre viu Big Brother. Então, quando foi a pandemia, pá, ele começava a ver e eu não via porque eu não achava graça. Tipo, mas qual é que é a graça de estar a ver ali uma camada de gente dentro de uma casa, tipo, a chamarem-se nomes, a darem porrada uns aos outros e a serem, pronto, o que a pessoa é na Eu verdade. percebo, sim. O que a pessoa é na verdade, mas pronto. É pá, mas depois aquilo começou-me a mexer porque eu comecei a analisar aquilo de uma forma mais Comportamental. das comportamental. pessoas, sim. Exatamente. Nesse Epá, sentido é então, interessante. o que acontece? Eu começava a ver, por exemplo, uma Marie Sim. a falar sobre comida e nitidamente a ter bulimia, a ter uma série de problemas relacionados à alimentação e as pessoas estavam à volta não estavam a perceber. Ficaram super contentes de ela comer 1 quilo de bolos. E eu tipo, via aquilo e aquilo É aquilo mexia-me. que eu estava-te a dizer, Não, é e assim aquilo- é que é, faz Ya, o que te apetece, boa, sim. miúda, fogo és vegan, mas estás a comer 1 quilo de bolos. Muito bem, fogo maravilhoso. Eu estava assim, mas ninguém está a ver que aqui isto é um problema. Então, e depois, tipo, os comportamentos das pessoas irritavam-me, tipo, aquelas pessoas que, mas, tipo, eles não estão a ver que isto não é normal dentro de uma sociedade, tipo, coisas assim. Então, comecei-me a perceber que aquilo que é uma coisa de comportamentos. Sim. E que nós identificamos mais com comportamentos de uns do que de outros, outros. claro. Só que depois aquilo tem um fanatismo, que isso eu não sabia que havia. Então, mas a andar no Twitter não viste o fanatismo? Não, depois vi o fanatismo do Twitter. E depois eu vi o fanatismo do Twitter. Mas acho que é um fanatismo, pá, uma cena mesmo muito hardcore. É. Tipo, há pessoas que são hardcore. Há coisas que eu tipo... porque eu acho que assim, as pessoas vivem muito intensamente aquilo. Sim. E depois acham, tipo, vivem porque para eles, é como, por exemplo, fazem-te uma coisa mal, não é? E tu não consegues viver com a injustiça. Sim. Para muitas pessoas aquilo é uma injustiça com elas, não é? Sim. Não é uma injustiça com o participante, é uma injustiça com ela. E depois as pessoas vivem aquilo muito intensamente. E depois eu pensava assim, mas quem é que no seu perfeito juízo vai mandar um avião, pá, 300 euros, a mandar uma cena, tipo uma cena qualquer. E depois mandava e eu ficava tipo, what? Isto é tipo uma cena mesmo, uma dinâmica. E era uma coisa tão rápida de se fazer. Epá, nem te digo. Não, eu depois fiquei a saber, porque Pois. lá está, e depois eu comecei, agora já estou muito calminha, porque eu depois comecei, esse aí foi mesmo fanatismo. Sim. E depois eu pensei assim, não, Catarina, desculpa lá, tu estás tipo numa fase em que tu já tipo, tu vives com eles. E ficava um ponto que eu estava a comer e estava a vê-los a comer. E, tipo, eles estavam no cinema, tipo, eu comecei a ver que isto estava a passar os limites quando eles estavam no cinema e eu estava a olhar para eles. E eu, tipo, eles estão a ver um Pois tu filme. não e vês tu o estás a olhar- filme, tu só olhas para ele. É só uma coisa mais ridícula. E eu a pensar assim, calma, é um sábado. Eu estou Pois é, tipo, aos sábados à noite, sim. sábado à noite, eu estou a olhar para eles a verem um filme. Eu nem sei que filme é que eles estão a ver. Eu por acaso até era uma coisa que eu pensei que passavam cá fora ao filme também. Não! Pois. Então é tipo ridículo, só estás a olhar para Eu não eles. sabia disso na altura. Ah, pois. Não, é só ridículo. Mas pronto, porque eu gostava de um casalinho, então aquilo foi tudo à base do casalinho, por isso é que eu Sim, comecei a ver. normalmente é sempre assim. Pronto, exato. E estava-te a dizer, o TikTok, primeiro acho que devias ver os termos e condições se realmente quiseres entrar naquela plataforma, porque eles não só têm acesso àquilo que tu fazes dentro do TikTok, como têm acesso àquilo que tu fazes fora do TikTok. Pois sim. Inclusive outras aplicações, usernames e essas coisinhas Sim, mas eu todas. não. E mesmo a plataforma em si, aquilo que eu noto é que tu começas a tornar uma pessoa tão impaciente e começas a sentir a necessidade extrema de estar sempre entretida. É isso. E então de repente... E é o... Sim, então de repente eu começo a dar um vídeo de 3 minutos para ver, tu já não tens paciência para ver aquilo. É isso, é... Tu és capaz de assistir 3 de 1 minuto, mas já não tens paciência para assistir 3 isso minutos. mesmo. Conversas simples com pessoas começam-te É irritar. a irritar porque parece que estão a demorar muito mais tempo do que aquilo É que tu isso, estás é. habituada. E Por isso é que eu isso digo, é a mesma muito coisa que os perigoso nesse áudios. aspecto.
Uma pessoa já ouve toda a gente em 2 vezes. Eu quando te mandei mensagem de áudio, eu estava-te a dizer, pá, porque é assim, isto foi a pior coisa que o WhatsApp. Porque as pessoas agora já mandam Mas mensagens. olha, eu sou aquela pessoa... Pois tu disseste que até... Eu sou aquela pessoa que manda bem áudios, mas o meu áudio nunca pode ser 2 vezes. Porque se for 2 vezes ninguém me entende, porque eu já falo a esta velocidade. Sim. Da luz. Então, Esperta. o meu áudio a 2 vezes, juro, toda a gente Vão se ter farta a mesmo rir. que ouvir na velocidade normal. Normal. Olha, 2 perguntas. Uma Sim. para quem tem pouco e outra para quem tem um pouco mais. Ou seja, para quem tem pouco, e isto agora vai começar a acontecer com os tempos que se aproximam, e ainda assim quer ter uma alimentação saudável, que conselhos é que tu darias? A nível, o que é que elas podem Quem tem pesquisar? pouco dinheiro. Sim. Ok. Então, a primeira coisa é a alimentação saudável não é assim tão cara. O que é caro é o industrializado do saudável. Ok? Ok? Sim. Então, comer batata, comer frutas, legumes, comer carne, peixe, ovos, é a base. Arroz, Sim. é a base. Portanto, o que eu aconselho é evitar o máximo de industrializados possível. E quando eu digo industrializados é refrigerantes, bolachas, snackzinhos, leve uma fruta. Um iogurte, se for o caso, se não tiverem nenhuma intolerância. Sim. Faça, sei lá, uns ovos mexidos com uns legumes, ou então uns ovos com uma fruta. Isto não é caro. Sim. Portanto, o meu truque para aquelas pessoas que não têm possibilidades é, primeiro, vejam como é que querem fazer o orçamento, não é? Mensalmente, porque o mensal vai-nos delinear muito o semanal, não é? Porque uma fruta, um legume, tem que ser mais de 15 em 15 dias ao semanal. Portanto, isto tem que ser muito bem calculado. E sim, as pessoas têm que ser organizadas. Isso é verdade. E depois, tentar ter os industrializados. Ponto. É isto. Para uma pessoa que tem muito e que também quer mudar a alimentação, é um bocadinho as mesmas regras. O que é que eu posso aconselhar? Pode fazer sentido, se calhar tirar uma massa com glúten por uma massa com glúten, se calhar tirar um pão normal por um pão de fermentação lenta. Portanto, fazer algumas mudanças de base. Mas atenção, porque as pessoas têm muito aquela tendência que aconteceu muito com as papas da aveia, que é a pessoa de repente não come nada, não come a papa da aveia, depois é papa da aveia todos os dias, à hora do lanchar, do almoço, do lanche, toda a hora. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer uma introdução consciente, ou seja, a pessoa pode introduzir a papa da aveia uma vez por dia, 2, enfim, não sei, vai depender de muitas coisas. Mas é introduzir determinados alimentos ditos saudáveis, como os snacks, aquelas barrinhas raw, com tâmaras, etc. Mas não tem que ser todos os dias, a toda a hora. Sim. Não é por estar escrito que é saudável que a pessoa tem que... Espera aí, é saudável, então agora vou comer... E deixa de ser se a pessoa fizer com tanta Exato. frequência, sim. Portanto, acho que as regras, tanto para a pessoa que ganha muito como para a que ganha pouco, é a mesma. São as mesmas. São as mesmas. A diferença é que, se calhar, a que ganha pouco vai ter que fazer uma organização mais pormenorizada, melhor do que é que pode comer. Se calhar, uma pessoa que ganha mais vai poder comer mais biológicos de tudo. Ou não se vai preocupar, ou vai comprar e não se vai preocupar com o valor. Mas aí... Mas as regras são as mesmas. As sim. regras são as mesmas. Na tua visão, quais seriam as componentes extra que tu acrescentarias para o sucesso num tratamento? Um tratamento quer dizer, sim, num trabalho de nutricionismo. Ou seja, a pessoa vai, vamos imaginar, e ela quer emagrecer. Sim. Quais seriam as outras componentes que tu juntarias? Uma delas já falámos que é o desporto. Sim, o desporto. E que mais? Para tornar Introduziria completo. a questão do sono. Sim. Hoje nós estamos a atravessar um problema muito grande com o sono, não só pela pandemia, exatamente por aquilo que eu estava a falar. As pessoas ligaram-se um bocado mais à televisão, às redes sociais, à Netflix, então as pessoas deitam-se muito tarde. Há um alongar do dia muito grande. Sim. Então o sono é algo fundamental mesmo, que a pessoa faça a higiene do sono, que mude comportamentos. E quando eu digo que mude comportamentos, não é só isso ir para a cama. É mudar, por exemplo, nós agora estamos com LEDs. Sim. Por exemplo, isto é impensável a partir das 8 da noite, por exemplo. A pessoa tem que mudar para uma luzinha mais... Oh, Catarina, se eu disser que eu vivi numa casa em que... Pois, era LED. Vocês não veem praticamente. Ah, mas não, que é tudo tira, lá é tudo LEDs, sim. Tudo LEDs. Pois, mas é por isso que ficam todos queimados, que é o objetivo. Por isso é que o pessoal andava lá de óculos de sol. Eu não sabia. Eu sabia que as pessoas metem de óculos sim, de sol. sim. Ah, já percebi. Não, porque assim, aquilo... assim, o objetivo do Big Brother, obviamente, é queimar o fusível às pessoas que estão lá dentro. Sem dúvida. É levar o ser humano a um extremo. Mas é assim, mas ganha quem consegue perceber isso Sim. e consegue manter-se neste jogo. Quem queima o fusível vai-se embora. Claro. Pô. Isto é básico. É por isso que assim, eu acho que quando eu vejo Big Brother, eu penso sempre, fogo, se eu estivesse lá, pá, eu nisto eu acho que me passava. Porque eu tenho muito também esta dinâmica Mas de as pessoas como é que... gostam disso.
Sim, as pessoas adoram. Sim, as pessoas adoram ver as outras pessoas. Eu acho que é assim, antigamente era mais... eu acho que havia um preconceito maior em relação ao Big Brother. Eu acho que hoje em dia... Já se começa a desconstruir um bocadinho. Exato. Porque também havia aquela coisa toda que as pessoas que iam para lá era porque não trabalhavam, era porque não tinham outras possibilidades e aquilo era a única forma de entrarem na televisão, enfim. Havia uma série de coisas que... Mas também as pessoas que trabalharam a vida toda e que atingiram altos patamares e que há sempre alguém que diz isso foi Exatamente, sorte, é isso. Exato, é isso mesmo, vai sempre a ver. Mas sim, os LEDs é das coisas que as pessoas têm que reduzir muito a partir das 8 da noite. Sim. E tentarem, obviamente, não estarem ligadas à televisão, aos Netflix da vida, ou a filmes de ação, ou a coisas que mexam muito com a parte cardíaca e depois com a parte mental, porque o sono, depois, é o nosso subconsciente. Eu, se estiver a ver uma coisa com guerra, o meu subconsciente vai-me levar para um sítio de guerra. Ou se estiver a ver um sítio tipo de inflamado de discussão, eu vou ter discussão. Nós vemos as pessoas que vão ver filmes de terror à noite nos cinemas, são as que têm as piores noites, qualquer barulho, porque aquilo fica ali. Sim, exatamente. Portanto, o sono seria outra coisa. Outra coisa seria a hidratação, o beberem água, o hidratarem-se, porque é uma coisa que a maior parte de nós esquece-se. Ou seja, não bebe, ou porque não tem sede, ou porque não tem aquela ligação com a água, e a água é mesmo importante, porque a água está responsável por muitas funções. Nós somos maioritariamente água, então nós precisamos mesmo de água para tudo. Para além do exercício e da alimentação, eu acho que nós temos que nos começar a preocupar com a nossa saúde mental. Pronto, acho que também é um outro foco, que eu sei que é muito abordado aqui. Sim. E que pronto, eu acho que também é muito importante a pessoa preocupar-se não só com a parte física, se a parte mental... Da mesma maneira que nós andamos com o nosso corpo 24/7, também andamos com a nossa cabeça. Sim. Pá. Eu digo sempre, o nosso corpo é o único bem que nós temos aqui, estar aqui na Terra. E nós podemos estar muito tempo, pouco tempo, podemos estar bem, mal, podemos estar super enérgicos ou estar sempre horríveis. Sim. Isto depende muito de como é que nós tratamos isto. Temos aqui. Portanto, deve ser o meu. Não, pronto. Espera, vou desligar. Não, estás à vontade. Vamos ver quem é. É o meu namorado. Pronto. Portanto, portanto sim, é esta forma este conjunto de ver a saúde, Sim. com um bem-estar físico, mental e social, que nos leva a estarmos bem. Ok. Onde é que as pessoas podem encontrar? De que forma é que elas te podem contactar? E Então, porquê? Então, podem me encontrar no Instagram, em Catarina Lopes Nutri, ou então no meu site, que é www.catarinalopesnutricionista.com. Neste momento só estou a dar consultas online, isso foi o que a pandemia me trouxe de melhor. Mas é bom. Sim, trouxe-me isso de melhor, porque eu consigo gerir muito melhor a minha vida pessoal e consigo ser muito melhor profissional. Tu consegues chegar a muito mais pessoas. E assim, o que é que podem encontrar? Podem encontrar a pessoa que encontraram aqui, que é apaixonada pelo que faz. É o que eu costumo... Eu no outro dia até ouvi um podcast que perguntava, que um que nós temos que nos perguntar todos os dias era: se fôssemos milionários, onde é que estaríamos? Estaríamos a fazer o mesmo? E eu pensei assim, fogo, se eu fosse milionário, obviamente teria muito mais coisas, material, que é o que um ser humano logo pensa, não é? Mas eu trabalharia exatamente no que eu trabalho, porque é isto que me realiza. E o que eu faria, se calhar, trabalharia sem receber, porque não precisaria de receber, não é? Portanto, sim, acho que de uma forma geral o que vão encontrar é exatamente isto. Uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, tenta transmitir a saúde, tenta trazer um bocadinho esta questão da prevenção para não estarmos os nossos hospitais não estarem tão cheios, não estarmos a sobrecarregar tanto o nosso Sistema Nacional de Saúde, que foi algo tão falado durante a pandemia que eu acho que as pessoas já se esqueceram. Já foi. Eu acho que tudo isto é importante e acho que lá está, a nutrição não é só perder peso, não é só emagrecimento, não é só ganhar, é um bem-estar físico, mental, que a pessoa pode adquirir através dos alimentos, através de um estilo de vida e que muitas das vezes só através de uma nutricionista, de um profissional que saiba ouvir os sintomas, que saiba perceber o que é que está a acontecer do outro lado, é que vamos ter as respostas. Muito bem. Catarina, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada eu pelo convite, adorei. Eu adorei também e aprendi muita coisa e desconstruí aqui algumas ideias erradas. Pronto, já sei principalmente qual é a diferença entre emagrecimento e perder peso. E é isso, então, pessoal. Beijinhos e obrigado. Beijinhos.